Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que vai estar conosco na EBD. Hoje, sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023, nós estamos adiantando, louvado a Deus, a escola dominical. Na realidade, esse estudo é do dia 17 de dezembro, domingo. E isso também trazer um convite a você que vai estar conosco nessa live. Você que tem um compromisso na sua igreja, na escola dominical, no Rio de Janeiro, em qualquer parte em que você estiver assistindo o vídeo, que você não deixa de assistir a escola dominical na sua igreja local, para que não venha a ser puxada a sua orelha. Então, a escola dominical aqui no canal Museu do Rei é uma escola para todas as pessoas. Eu convido a todos os católicos, espíritas, qualquer tipo de pessoa religiosa, qualquer tipo de religião. Eu não falo de religião, eu falo de Jesus Cristo, a salvação. Então você possa compartilhar conosco, estar conosco, se bem à vontade, junto conosco no canal Museu do Rei. Meu vídeo continua com um problema de altos e baixos, a visualização sobe, depois desce, mas isso não vai atrapalhar a nossa obra do Senhor, né? Deus possa abençoar cada um que vai estar conosco. Agradecendo a você, inscrito, você não inscrito, você que possa sentir desejo no seu coração de ajudar o canal a crescer. Ajudar o canal a crescer não é com Pix, não é com dinheiro, não é com isso. É somente você ajudar, se inscrevendo no canal. Nós precisamos ter uma quantidade maior de inscritos, então que você possa se inscrever no canal, dar o seu like. Se você está satisfeito, gostando da escola dominical, por favor, dê o seu like, se inscreve no canal. E nós temos poucos inscritos, mas com uma pessoa que hoje, ou decorrer desses dias, vai se inscrever, nós vamos alcançar um número maior de inscritos e o Senhor vai abençoar a sua vida. Seja bem-vindo no canal Museu do Rei, em nome de Jesus. Vamos falar hoje da lição 12, louvado seja o Senhor, que o texto é o modelo de missões da igreja de Antioquia. Então, amados, nós vamos hoje falar acerca desse estudo. O texto áureo, eu não vou ler, está escrito no Atos, capítulo 13, no versículo 2. Você que não tem a revista, você, por favor, acompanha no caderno, depois compra a revista. Tem um vídeo que eu passei aqui atrás, mais para trás, fazendo um desafio para você. Nós estamos entrando agora em 2004. Então, 2024, você possa ver o vídeo lá que mantém de pé a doação de uma revista para pessoa que não tem condição de comprar. Vê lá o vídeo, que não ocupa tempo. É só você procurar no gerenciador, você vai ver o vídeo, acho que o vídeo 7 por aí, você vai ver, eles são 7, acho que foi por aí. Vamos lá. Verdade prática, é pequena, eu vou ler. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A lição bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26 e Atos 13, de 1 a 5. Você que não tem a revista, você, por favor, anota num caderninho, eu sempre falo assim, e pega a tua Bíblia e vai lendo. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Até uma Bíblia, de repente, eu posso conseguir para você. Se você sentir desejo no coração, não tenho Bíblia, mas eu quero estudar a palavra. Então eu vou dar um jeito de mandar a Bíblia para você. Não sei como, mas a gente vai dar um jeito. Deus possa abençoar a sua vida. Então vamos ler aqui. Nós falamos aqui acerca da leitura da Bíblia em classe. Essa classe aqui é uma classe única. Na realidade, esse estudo bíblico que eu faço aqui da EBD, mano, é para as pessoas, mais para as pessoas que não estão em condição de estar na igreja, impossibilitado, pessoas que têm um tipo de enfermidade, pessoas idosas, pessoas que estão no hospital, o mundo das vezes até no presídio por um motivo ou por outro, mas lá chega a internet, essa pessoa possa assistir o vídeo, é para essas pessoas. Mas você não é impossibilitado, não é proibido estar conosco. É claro que você tem que estar, a sua audiência no canal Museu do Rei é muito importante.
Então você compartilha o vídeo para pessoas que estão impossibilitadas de estar na casa do Senhor. Esse é o objetivo do canal Museu do Rei, da minha pessoa no canal. Venha abençoado a todos. Vamos orar em nome de Jesus, porque eu sempre falo aqui, nosso professor aqui é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá a graça, a sabedoria, e que você possa, vai estar comigo nessa live. Quando esse vídeo for publicado, eu tenho certeza que vou encontrar vários tipos de pessoas para assistir a palavra do Senhor. Pessoas de vários tipos de religião, maneira, costume, crentes, não crentes. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai abraçar a cada um de nós. Hoje, sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. Deus abençoe, vamos orar. Pai nosso que está no céu, diante da tua presença, Pai, estamos nesse instante de oração. Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que tu venha, Pai, derramar as tuas bênçãos, que tu venha, Pai, falar conosco pelo teu estudo, a tua palavra, venha abençoar, venha dar sabedoria, Senhor, nesse vídeo, Pai, que possa alcançar vidas, ó Deus, pessoas não crentes, pessoas que estão afastadas, Pai, que pessoas possam se aproximar da tua palavra, através do canal do Rei. Venha abençoar cada um, venha dar vitória a cada um, Pai, porque eu sempre falo aqui, o meu professor é o nosso Deus, o meu professor é Jesus, é o Espírito Santo, é essa trindade que eu preciso, Pai, de um socorro nesse instante, para poder ministrar esse estudo. Eu te oro, Deus, na certeza da vitória para cada pessoa que for alcançada através desse canal. Em nome de Jesus, amém. Amados, vamos ler aqui rapidamente, eu não tenho muito tempo para poder falar, vamos ler aqui a introdução rapidamente. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Eu vou ficar por aqui, vou falar, você que tem a revista, eu vou falar lá no tópico 1, porque eu não tenho tempo, se cortar o tempo aí, eu peço perdão aos irmãos, porque eu não tenho tempo. Vamos lá no tópico 1. E você que tem a revista, você continua lendo aí, em nome de Jesus. A igreja de Antioquia, natureza e característica. Antioquia da Síria, o item 1 do tópico 1. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população, louvado seja o nosso Deus, estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades, e por isso dizia-se ser possível conhecer o costume do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentava suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém. Então, amados, nós estamos falando aqui acerca do tópico 1, natureza e característica de Antioquia. Hoje a gente observa logo aqui na revista que eu creio, mas que quando as pessoas elas iam para essa cidade, nós vemos aqui 500 mil pessoas, eles diziam talvez assim: vamos para a Rainha do Oriente. Então a população em geral, nações, elas se reuniram naquela cidade. Ali tinha pessoas de várias maneiras, pessoas de vários tipos de idiomas. Então eles formaram um povo. E esse povo estava ali em Antioquia. Da mesma forma, nós estamos aqui hoje formando um povo. Como um povo? Um povo que esteja conosco
no canal Museu do Rei. Eu creio que Deus ele vai fazer uma obra de uma maneira que nós não entendemos. O canal Museu do Rei é um canal pequeno, é um canal que não tem quase ninguém, mas o importante é que poucas pessoas que tem no canal Museu do Rei, se eu queria que tivesse uma vida que aceitasse Cristo no canal Museu do Rei, uma alma que voltasse para o Senhor. Então foi isso que aconteceu ali. Então o povo eles se reuniram na cidade. A rainha do Oriente, eles se reuniram e então formou uma população muito grande, de 500 mil pessoas. E essas 500 mil pessoas se reuniam na praça. E cada um formava, eu acredito que cada um ali começou a entender o idioma de cada um. Porque eles eram a nação, era um povo, era muito povo junto. E eles tiveram facilidade de entender. Nós estamos falando sobre a natureza da cidade. A natureza é a característica. Então era conhecido como essa maneira, a rainha do Oriente. Aí então o povo se reunia ali e nas praças eles falavam e se conhecia uns ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo. A segunda capital, que era Jerusalém a primeira. Então Jesus, ele tem formalizado de uma maneira ou de outra essa maneira. Nós vamos entender aqui no estudo dessa lição como que os discípulos, como eles chegaram até lá. Como os servos de Deus chegaram até essa cidade. Louvado seja o Senhor. Eu creio que Deus, nesse instante, ou seja, na hora que esse vídeo for publicado, Deus vai encontrar, através da palavra dele, muitas vidas. Vidas que estão se unindo conosco para ouvir a palavra de Deus. Vidas que vão, a partir desse vídeo, vão sentir desejo no coração. Eu vou formalizar com esse canal para poder ver a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa simples e humilde. Sou um servo de Deus, um montinho de barro, que quero semear a palavra do Senhor. Então você possa entender aqui que a partir da Antioquia, da Síria, ainda no item 1, é a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Em Atos capítulo 11, versículo 19. Eu vou dar um ressalto aqui. Esse estudo que nós estamos lendo aqui é no item 1 e a mensagem está nesse texto aí, Atos 11, 10, 19. Então, amado, você vê que ali formalizou um povo. E essas 500 mil pessoas que estavam naquela cidade, eles estavam ali, várias nações, várias pessoas na cidade da rainha. Louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui agora a igreja de Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersaram para a Judéia e Samaria. E o Espírito Santo dirigia os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra. Então, amado, veja bem que nós olhamos no outro estudo sobre a morte de Estevão. E quando Estevão estava fazendo uma grande obra ali em Jerusalém, ele foi sacrificado, ele foi apedrejado. E através dessa perseguição, ou seja, da morte de Estevão, a Bíblia fala que na hora que o Estevão ele morreu, ele olhou para o alto e ele viu o Senhor nas mãos de Deus. Então, amado, a porta do céu se abriu. Eu acredito que nesse instante a porta de Deus ela está se abrindo e nós estamos aqui guiados pelos passos do Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque aqueles cristãos, eles saíram com o intuito de continuar a pregar o Evangelho. Então nós vemos aqui que quem conduzia era o Espírito Santo, no livro de Atos, capítulo 8, louvado seja o Senhor, versículo 1. O Espírito Santo dirigia os passos dos primeiros cristãos. Então, ali naquele instante, o Espírito Santo começou a guiar os passos dele
para que eles chegassem até os confins da terra. Porque o evangelho de Cristo não pode ser parado. Aqueles cristãos, eles saíram com desejo no coração de dar continuidade, mesmo com a morte de Estevão. Você vai ler aí, você vai ver. Eles continuaram. E quando eles vão para os confins da terra, eles pararam na cidade de Antioquia. E quando eles pararam ali, eles começaram a anunciar o evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus. E aquele povo ali em Antioquia, eles gostaram de ouvir a palavra de Deus. E aí naquele lugar ali, naquela cidade, de 500 mil habitantes, estava um povo santo, um povo que apregoava menos de 1%, uma quantidade bem mínima, pregando o evangelho. E a palavra de Deus, ela foi bem achegada ali naquele lugar. Antioquia se formou uma igreja através daqueles que saíram perseguidos de Jerusalém, que eles vão para a Judéia e Samaria. Então eles param ali em Antioquia e ali eles começam a anunciar o evangelho de Cristo. E ali é que muitas pessoas, aí o texto, você que está com a revista, havia uma série de conversões no item 2 aí, uma série de conversões. Pessoas que eu creio que eram pessoas de vários idiomas, pessoas que entenderam que aqueles homens de Deus, eles estavam anunciando uma coisa muito importante, que é o nome de Jesus. É o que nós hoje, dia 15 de dezembro de 2023, nós estamos aqui anunciando. É uma palavra que ela está sendo lançada através do canal do Rei. Essa palavra ela pode chegar até os confins da terra. Porque o canal é pequeno, mas o nosso Deus é grande. O nosso Deus é que faz a obra, o nosso Deus é que transmite o recado dele. Então aqueles cristãos, eles estavam conduzindo, o Espírito Santo conduziu os passos dele. E quando chegou naquela cidade, havia uma grande população que se converteram ao Evangelho de Cristo. Reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ali foi formada a primeira igreja em Antioquia. Por quê? Porque alguém se interessou de levar a palavra de Deus. Então, Antioquia, ele se formou um povo santo, um povo em que estava debaixo da proteção divina. E eu acredito, amados, que você assistindo esse vídeo, você vai sentir desejo no coração, como aqueles 500 mil pessoas que estavam ali. Alguém recebeu a palavra de Deus. E ali então formou a primeira igreja cristã. E nós estamos transmitindo hoje, no século 21, para você, amado, você que está conosco pela primeira vez, você que sentiu desejo no coração, talvez você pode até ver na televisão ou em qualquer parte um vídeo alguém lançado para você, que você possa receber essa palavra no dia de hoje, porque nós estamos aqui ministrando essa palavra. Eu falei no item 1, agora vamos falar aqui no item 2, é o item 1 que eu falei. A igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que eu já falei isso aqui, que fez os membros da igreja, eu já acabei de falar isso aqui, eu falei os dois, e formou ali, eu já falei do item 2 ainda agora, formou ali a igreja do Senhor. Então, nós estamos aqui falando hoje sobre a igreja em Antioquia, a maneira de que esse povo recebeu a palavra, através de um povo que estava disperso, um povo que estava fugindo da presença de Jerusalém, para poder levar o evangelho de Cristo. A palavra de Deus não pode parar. Ninguém pode parar o adorador. Então os crentes que estavam ali, eles se envolveram com 5 mil pessoas e talvez na praça, vamos dizer que pode ser na praça, porque eles se reuniam na praça. E os crentes tinham facilidade de entrar porque era muita nação junto.
Então eles tinham condição de chegar ali e pregar o evangelho. Vamos dizer assim, talvez falar assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, você por mim. Uma análise que eu estou falando assim, porque ali muitas pessoas aceitaram Cristo, muitas pessoas receberam a palavra. Por isso que formou a primeira igreja ali em Antioquia. Vamos lá, o item 3, uma obra de leigos. Preste atenção, amado, uma obra de leigos. E vamos falar sobre isso aqui, em nome de Jesus. Não foram os apóstolos, o obreiro, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora, dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho ao gentio e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. No livro de Atos, capítulo 11, você que não tem a revista, versículo 19. Os leigos, né? As pessoas que talvez se converteram, não foi os apóstolos, não foi os obreiros, mas foi as pessoas leigas. Vamos continuar aqui. Lá no item ainda 3, vamos dizer assim, esse início, essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém a Antioquia. Então, amado, quando a pessoa, eles estavam lá, que houve a manifestação do Espírito Santo, e muitas pessoas se converteram a Cristo, muitas pessoas reconheceram a Jesus como Senhor, e formou a primeira igreja. Então essa notícia ela chegou até Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, o Espírito Santo, ele conduz a Barnabé para Antioquia. Para quê? Para ver o movimento que estava acontecendo. Porque chegou em Jerusalém, talvez, que estava vendo multidão de pessoas que estavam ali, e essas multidão de pessoas, elas receberam a palavra. Eram pessoas que não tinham conhecimento, eram pessoas que não tinham sabido, não tinham conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não reconheciam ainda o Evangelho. Então, Antioquia, ela formou aquela igreja através dos leigos. Eu me lembro quando em 87, quando eu me converti a Cristo, as chamas, ela estava em minha vida de uma maneira tal. Eu morava na Bacia do Éden, tem pessoa da Bacia que vai assistir esse vídeo, e ali eu me converti ali, através dentro do trem de Novo Roxo, como eu já falei aqui em alguns vídeos, eu me converti ali. E quando eu me converti, as chamas acenderam na minha vida de uma maneira que eu ainda não leigo, não tinha um certo conhecimento, mas eu tinha um desejo muito grande de ganhar alma para Cristo. E quando eu chegava num culto, que as pessoas que me conheciam sabiam da minha vida passada, eles me davam a oportunidade. E eu louvo a Deus porque naquele tempo eu alcançava muitas vidas para Cristo, mais do que agora que tenho, não sou velho crente, eu sou novo crente. O crente nunca fica velho, ele se renova a cada dia. Então todos os cultos que eu estava, sempre tinha alma para Jesus. Eu dava um testemunho, eu dava uma palavra e eu alcançava muitas vidas para Cristo, através da palavra de Deus. Então assim foi esses pessoal leigo, eles saíram através daquela perseguição, chegou até ali, teve a manifestação do Espírito Santo, que eles estavam guiados, eu li aqui na frente, no item aqui na frente, antes, que eles estavam, os passos deles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, e aí, então, não foi os apóstolos, nem foi os obreiros, foi os leigos, os crentes em que Jesus que aceitaram a palavra, que eu não sei quanto tempo aqueles crentes eles tinham recebido a palavra. Eu sei que eles estavam como os leigos, pessoas que não tinham certo conhecimento, mas pessoas que tinham a unção do Espírito Santo de Deus. Deus, às vezes, amado, não quer contar com o obreiro. Deus quer contar, às vezes, com você. Você que é novo na fé,
Você que começou agora, ou você que está começando através desse vídeo, você vai sentir desejo no coração de deixar as chamas do Espírito acender na sua vida, e você fala assim: poxa, eu também quero ser igual esse irmão, pastor Hamilton. Eu quero receber essa palavra no meu coração. Porque todo culto, amados, que eu ia como leigo, sem conhecimento, sempre tinha alma para Cristo. Esse é o meu desejo. Que através desse estudo bíblico da escola bíblica da EBD, eu possa alcançar uma vida para o Senhor. Então, amado, aquelas pessoas que foram lá, o Família 3 fala que não foi os apóstolos nem os obreiros, mas foi os leigos, pessoas que aceitaram Cristo, pessoas que reconheceram. Então, através dessas pessoas, muita manifestação do Espírito houve em Antioquia. Aí então chega lá em Jerusalém, o Espírito Santo então envia Barnabé para poder chegar até lá, louvado seja o Senhor. E Barnabé, quando ele viu aquela maravilha, Barnabé então se alegrou. Quem não se alegra, amado, de ver a obra de Deus sendo manifesta, e vendo pessoas ser curadas, e vendo pessoas sendo renovadas, vendo pessoas sentindo o Espírito Santo trabalhar? Porque eu sempre falo que eu não sou um bom professor. O nosso professor aqui é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Enquanto esse vídeo está aqui, esse vídeo preso aqui no meu celular, ele fica comigo. Mas quando eu publicar esse vídeo, ele pode alcançar milhares de pessoas. É somente Deus querer abraçar, é somente Deus querer, porque a Bíblia fala que a chegar para Ele, eu creio que Deus ele pode trabalhar através desse vício radical e alcançar vidas. Esse é o meu objetivo, alcançar almas para o Senhor. Então, eram os leigos que fizeram essa obra. Então, Barnabé agora chega naquele lugar, vê a maravilha de Deus acontecer. Aí, então, no item 3 ainda, do item 3 do código 1 ali, do tópico 1, diz assim: Deus havia alcançado muita gente, exortou, isso foi Barnabé, exortou, louvado seja o Senhor, exortou a todos que permanecesse firme no Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristão. Atos capítulo 11, versículo 26. Pela primeira vez, amado, eles foram reconhecidos. Por que eles foram reconhecidos? Porque eles estavam fazendo uma grande obra na cidade de Antioquia. Uma cidade que tinha 500 mil habitantes, mas tinha um povo em que estava ali anunciando a palavra de Deus, um povo que estava fazendo a diferença. Então Barnabé sai de Jerusalém, caminha 400 quilômetros de distância. Eu não sei se ele foi, qual tipo de embarcação, como que ele chegou até lá, mas 400 quilômetros é muita distância. Mas ele chegou até ali naquela cidade e ele viu a maravilha de Deus. Eu creio, amado, que o Espírito Santo ele está fazendo maravilha na sua vida hoje, dia 15 de dezembro de 2023. Maravilha! Por que maravilha? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Por isso que Barnabé orienta e fala: não se afaste, permaneça firme. Foi a palavra que Barnabé ele anuncia lá na cidade de Antioquia. E eu estou anunciando aqui hoje, amado. Fique firme. Vem as pedradas, vem os problemas, mas nós temos que permanecer firme para receber a coroa naquele grande dia. Apocalipse está escrito assim. Então fique firme. Não olhe para as pedradas, não olhe para as críticas, mas olhe para Jesus. Essa foi a palavra de Barnabé. Para que aqueles crentes ali não desanimassem, mas perseverassem pelo elo da fé.
Pela primeira vez, aqueles homens ali, eles foram reconhecidos como cristãos, porque eles estavam fazendo a diferença. Eu imagino a alegria quando o líder, louvado seja Deus, ele vê que a ovelha, ela está trilhando num caminho santo, num caminho perfeito, num caminho correto. Eu estou falando aqui, amado, para várias pessoas. E aquele líder evangélico, religioso, aquele pastor, ele vê a ovelha fazendo uma grande obra, então ele vai com certeza orientar como o Barnabé orientou. Fique firme. Fique firme. Foi a palavra dele. Antioquia, pela primeira vez, discípulos da igreja de Antioquia foram chamados de cristão. Então, amado, eu deixo essa palavra para você no tópico 1, no item 3, que você possa não deixar Jesus por nada que venha acontecer. Assim como Barnabé orientou o povo da Antioquia, eu estou falando aqui nesse instante através do canal do Rei. Vai vir luta, vai vir pedrada, mas nós servimos um Deus. E esse Deus que nós servimos, ele não deixou ninguém enganado. Jesus falou uma coisa muito importante, e tudo que ele faz é importante, mas ele esclareceu aos apóstolos, esclareceu aos discípulos. Eu estou fazendo essa obra aqui, talvez daqui a pouco eu cabo o vídeo, não importa não, eu cabo a escola de carro, mas eu tenho que falar, o Espírito Santo está falando. Eu creio que nesse instante o Espírito Santo está trabalhando em vidas aqui e vai alcançar vidas. Então Jesus falou para os discípulos: no mundo terei de aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Foi a palavra de Jesus quando ele estava caminhando na face da terra. Junto com os discípulos, ele deu essa palavra. E hoje eu estou aqui transmitindo essa palavra, essa mensagem dominical para você, amado. Você, amado, você que não é evangélico ainda, você que está fraco, desanimada. Barnabé, ele orientou o povo para que não desanimasse, que permanecesse. Eu, como servo de Deus, eu estou passando essa orientação para você, para a Igreja de Cristo, você que ainda não é evangélico, que você abrace o elo da fé e faça como o povo de Antioquia, aceitaram no coração aberto. Vamos lá, vamos seguir aqui, porque senão daqui a pouco não dá tempo mais nada. Vamos lá. O código 2, tópico 2 aí da revista. Uma igreja missionária em ação. Glória seja ao Senhor. Havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13, versículo 1. A igreja em Antioquia, você vai encontrar, você que não tem a revista, essa é a mensagem que eu estou falando. Atos 13, 1, vou adiantar porque eu vou parar aqui. E 1 Coríntios 12, 28 e Efésios capítulo 4, 11. Eu estou falando porque você poder alcançar o estudo aí sem a revista. Então, havia alguns profetas e doutores. Atos 13, 1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação nessa igreja. Deus estabeleceu profetas e doutores. 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. O dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores, os mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus autoridade e sabedoria. Do alto não era, portanto, homem orgulhoso e cheio de sabedoria. Então, amado, nós estamos aqui falando, nós falamos primeiro, no item 3, tópico 1, acerca das pessoas leigas. Mas não é só os leigos que aceitam Cristo, não. É os doutores também. E esses doutores que estavam ali na Antioquia, esses mestres, eles receberam a palavra
independente da posição deles social, independente deles ser doutores, de ser mestre. Então Jesus, ele veio para todos nós, para os leigos e para os inteligentes. E o interessante é que esses doutores, essa igreja missionária em ação, essas pessoas, eles receberam a palavra através dos leigos. Eles reconheceram Jesus através dos leigos. E isso desperta a atenção da nossa vida espiritual, que o nosso Deus é soberano em todas as coisas. A soberania de Deus é grande, o poder dele é grande. E ele está alcançando vida aqui no canal Missão do Rei, pessoas doutores, pessoas inteligentes, pessoas leigas, cada pessoa que se chegar para o Senhor. Meu Deus, eu não vou ter tempo de fazer a revista. Vamos lá, vamos seguir. O item 2 do tópico 2. Uma liderança servidora. A liderança da igreja em Antioquia era constituída sem barreira raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso, Simeão, negro, oficiamo, africano e Lúcio, Sirineu, africano, Maneus, irmãos de criação de eleito de Herodes, o tetrarca, que matou João, Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja, essa profunda comunhão de adoração e oração, serviço na diversidade da pessoa, de pessoas salvas, trazida a uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançada na Ásia Menor. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que, lembrando que essas pessoas, Saulo era uma pessoa muito inteligente, a cultura dele era muito grande, mas ele perseguiu o evangelho, e ele reconhecendo a Cristo, o Senhor. Aqui está um despertamento de pessoas que tinham grande conhecimento, mas eles não tinham ainda Cristo. E quando eles receberam a palavra de Deus, eles mudaram a vida deles. Eles passaram a ter uma outra vida. Saulo passou a ser Paulo, um grande homem, um dos maiores homens da Bíblia, em que trouxe várias mensagens. Então, é isso que nós estamos olhando aqui na revista hoje. Vamos lá, pular aqui para o item 3. Apartai-me, Barnabé e Saulo. Eu vou pular aqui o item porque está ficando muito grande. Após, você que está com a revista, você vai ver aí essa mensagem no versículo 2 de Atos, e no versículo, após receberem a orientação do Espírito Santo, é o item 3 do tópico 2. Após receber a orientação do Espírito Santo, e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário e profeta, mestre e doutores, a igreja continuava jejuando e orando. Então, amado, veja bem que é uma coisa muito interessante que eles, para enviar essas pessoas, eles faziam um propósito com Deus. Eu estou falando para crente. Um propósito com Deus. E esse propósito de jejum e oração é que nós temos que estar sempre pronto para fazer. Jejuar e orar antes de tomar uma colocação ou oposição. Foi isso que a igreja ela fez. Ela jejuava, ela orava para enviar as pessoas e fazer uma obra grande, missionária. E esses missionários, quando eles saíram para poder fazer essa obra, eles foram separados para poder fazer esse trabalho do Senhor. Então, foi onde que Barnabé chegou lá, ele se maravilhou e viu a grandeza que Deus estava fazendo naquele lugar, e
aconselhou o povo lá. Vamos lá, o tópico tempo de terminar. O serviço de missões. O início das missões cristãs, o item 1, a serviço de missões. O início das missões cristãs, a narrativa de Lucas, que denominamos da primeira viagem missionária de Paulo. Eu vou pular aqui, para poder ficar mais coisa. Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Atos 12, 25. Quando partiram para Chipre, e na sua primeira viagem missionária, levaram João, Marcos e sua companhia. Atos 13, 5. Porém, ao chegar a Pérgamo, na Ásia Menor, Marcos o deixou. Então, mas veja bem que quando eles saíram nessa viagem aqui, louvado seja o Senhor, para fazer esse trabalho missionário, com todas as dificuldades que eles tiveram, muitas das vezes de açoite, muitas das vezes de perseguição, eles estavam prontos a fazer essa obra. Eles não deixavam, louvado seja Deus, a responsabilidade. Por que eles não deixavam? Porque os passos desses homens, eles eram guiados pelo Espírito Santo. E quando nós deixamos o Espírito Santo se envolver em nossa vida, abrimos o coração para Ele, os nossos passos devem ser guiados sempre para a casa do Senhor, para glorificar o nome de Deus. É claro, eu gosto de ir para fazer a obra. Se eu for e não fazer a obra, ali, somente para ouvir, a Bíblia ensina que nós temos que ser praticante e não só ouvinte da palavra. Então, mas tem pessoa que quer comer o bolo e ainda raspar o tabuleiro. Aí ele vai ficar lá. Mas quando eu chego no lugar para fazer uma obra e eu sou ali usado pelo Espírito Santo, então eu estou guiado pelo Espírito. Mas quando eu pego esses crentes aí que quer comer o bolo e raspar o tabuleiro, ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar lá e eu vou fazer a obra em outro lugar. É o que eu estou fazendo aqui. Eu faço trabalho aqui no YouTube para alcançar vidas. Eu nem quero saber de A ou de B, fulano de tal, ciclano de tal. Ele está fazendo a obra? Permaneça fazendo a sua obra. Não pare de fazer a obra. Foi isso que o apóstolo está falando, que nós precisamos de estar pronto a fazer essa obra do Senhor. Foi isso que eles fizeram aí, o serviço de missão. Então, quando nós colocamos na presença do Senhor para fazer a missão, vamos fazer com perfeição. Deu o item 2, que eu quero terminar. O roteiro da viagem e atividade missionária. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre. Atos 13, 4 e 13. Missões em Antioquia da Pisídia. Atos 13, 14 e 52. Missões em Icônio. Então, amado, eu vou pular aqui. Esses lugares onde que esses apóstolos chegavam, eles faziam sinais e prodígio. Eles faziam maravilha. A missão de nós como cristãos é levar a palavra de Deus. Se a pessoa recebe, amém. Se não recebe, não vamos discutir, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a recebe quem quer. Às vezes nós temos aqui, toda sexta-feira, eu gosto de falar aqui no canal, nós temos um ar livre aqui em Belfor Roxo. E nesse ar livre, aqui em Belfor Roxo, quem mora aqui perto, quiser estar conosco, é em sexta-feira, 6h30, você vai chegar aqui no camelódromo daqui, e nós estamos ali fazendo essa obra. Então tem muitas pessoas que nós entregamos a palavra, muitas pessoas recebem a palavra, ou se agradece e nem olha. Mas por causa de quê? Nós temos liberdade de anunciar o evangelho e a pessoa recebe se quiser. Foi o que os apóstolos estavam fazendo. Eles estavam saindo para fazer a obra missionária
E muitas das vezes encontramos Paulo no presídio, encontramos Paulo em cadeia, de várias maneiras. Por quê? Até aqui nós podemos pregar o evangelho, não sei até quando nós vamos poder estar pregando aqui no canal. Mas enquanto puder, a gente está pregando a palavra de Deus. Então vamos pular aqui para a gente terminar. Vou pular aqui, nós estamos aqui no item 3, o tópico 3, prestando conta, afinal, agora vamos parar aqui para terminar. Aqui, no item 3, aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeira, a ideia missionária. Independente que respondem somente ao Senhor. Não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária. Estamos lendo no tópico 3, tá? No finalzinho. Segundo, teremos oposições e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultado que glorificamos o Senhor que nos chamou. Então, nós encontramos muitos obstáculos para fazer a obra de Deus. Obstáculos de várias maneiras, muitas críticas. Pessoas às vezes não estão de acordo com aquilo e começam a criticar. Mas o importante é que no meio dessas críticas, o nome de Cristo é glorificado. E esses apóstolos também, que nós estamos aqui falando acerca de prestando contas, eles tiveram muita dificuldade, muita barreira, mas em todas o Senhor deu a vitória. Então nós estamos já encerrando aqui a sua amical desse lição 12. Vou ler a conclusão aqui, porque o tempo nos espera. À luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa a tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local. Ore e jejum é a chave, tá? Orar e jejuar por missão, contribuir é o nosso papel e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por alma, ele se capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vida para o reino de Deus. Amém, amados? Eu espero, você que está conosco na live, esse final do estudo da EBD, nós encontramos aqui, quando esse vídeo for publicado, pessoas que sentem realmente desejo de alcançar a alma para o reino do Senhor. Esse é o desejo do canal Museu do Rei, na direção do pastor Hamilton. É o desejo de ver pessoas aqui mandar mensagem no pé do vídeo para pastor, olha, eu ouvi a palavra, eu estava afastado, mas eu quero voltar e vou conciliar com o Senhor. Mas você vai permanecer numa igreja próxima da sua casa, aonde você reside, tem uma igreja evangélica. Aí você vai para essa igreja e lá manda mensagem. E se quiser me convidar para estar lá com vocês, me chame, que eu estou à disposição do Senhor. Que Deus te abençoe. 49 minutos de vídeo. Eu quero agradecer a você que está conosco, você que assistiu o vídeo até o final. Que você possa ser abençoado ou abençoada.
O canal do Rei é para alcançar a alma para o Reino do Senhor. Que Deus te abençoe. Cada palavra que eu falei aqui foi direcionada pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe a sua vida. Eu vou estar orando para agradecer ao Senhor. Você ore comigo em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu. Pai, muito obrigado por esse estudo bíblico, Senhor. Pai, que esse estudo possa encontrar pessoas, ó Pai, nesse instante em que vou lançar esse vídeo, pessoas que estejam com desejo no coração de reconciliar de novo com o Senhor, na tua obra. Pessoas, ó Deus, que sentem desejo no coração de fazer o teu ide, de alcançar a alma para o seu reino. Meu Deus, abençoa cada pessoa, Senhor. Dá vitória a cada um. Derrama as tuas bênçãos. Alcança as vidas através desse estudo bíblico, Senhor. E dá vitória a cada um. Intercede, ó Deus, em nome de Jesus, por cada vida que vai estar conosco nessa live. Derramando as tuas bênçãos para a pessoa que está inscrita no canal. E as pessoas que não estão inscritas, para que tu possa colocar a chama do Espírito. E eles possam sentir desejo no coração de se inscrever e receber a notificação do YouTube para ouvir a tua palavra. Eu te oro, Deus, te entrego essas vidas em tuas mãos, na certeza da vitória. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Que tu possa abençoar, porque eu sou o meu professor, o nosso professor. Sem ti, nada que foi feito se faz. Meu Pai, abençoar e dar vitória. Eu te oro, Deus, na certeza da vitória, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, que aguarda a vir o Senhor, e que o seu dia comigo. Até você que não é evangélico, você pode dizer amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.